para realizar o arqueamento de sobrancelha, o paciente tem que ter uma testa com perfil frontal total. Ou seja, tem que ser aquele paciente que, quando faz a cara de assustado, ele apresenta rugas em toda a testa. Como é que eu vou fazer esse arqueamento? Eu vou equilibrar os vetores de força dele. E agora eu vou te explicar como é que a gente faz isso na prática. O único músculo que sobe, né, que faz a elevação da testa, é o músculo frontal. Todos os outros são músculos depressores, o corrugador, o próximo, o depressor do supercílio, orbicular dos olhos. São músculos que puxam para o centro e para baixo. Então a gente precisa equilibrar esses vetores de força para a gente conseguir um arqueamento eficiente, conseguir um arqueamento bem feito. Muitos profissionais erram porque oferecem para o paciente um arqueamento e ele não tem perfil. Outros acham que basta colocar toxina aqui no meio do músculo frontal para ter o arqueamento de sobrancelha. E acham que encharcar aqui de toxina vai resolver o problema. E na realidade não. Se você faz a estratégia de colocar toxina só aqui, deixando essa região sem nada, você corre o risco de fazer com que o paciente surja com uma ruga onde ele não tem. Normalmente surge aqui assim, uma ruga aqui assim, porque a musculatura dele dos corrugadores ficam bem fortes e aí acaba alguns pacientes surgindo com uma ruga aqui, tá? Nessa região em cima da sobrancelha. Outro detalhe importante, a gente sabe que tem que paralisar aqui no meio, mas não somente aqui no meio. A gente tem que paralisar todos os músculos que são antagonistas ao frontal, principalmente os músculos da glabela, ou seja, os próceros e o corrugador. Eles são bem fortes nessa região. A estratégia de prender essa musculatura nessa região com a toxina botulínica associada à aplicação no músculo frontal, na região medial, vai auxiliar e muito no arqueamento da sua sobrancelha, vai te promover um arqueamento bem eficiente, bem potencializado. Claro, se você também puder aplicar nos olhos, aumenta muito a sua eficiência, né? Porque vai tirar toda a pressão que os olhos fazem puxando a musculatura para baixo. Mas se você quiser só estratégia de arqueamento, foca nos corrugadores, no prócero e também nessa região do músculo frontal. E como é que você vai fazer isso de uma forma eficiente? Bom, dentro da minha metodologia, eu gosto de ensinar para os alunos a aplicarem toxina botulínica sem medo de causar intercorrências. E para isso eu faço uso das linhas de segurança. O que são linhas de segurança? São algumas linhas que eu desenho na face para dizer que eu posso ir até ali com a minha toxina, para me dar um alerta, para eu não passar daquele ponto, para não causar uma intercorrência. No caso do músculo frontal, a principal intercorrência é a pitose palpebral. Talvez você saiba, talvez não, a toxina botulínica não tem antídoto. Então, para reverter um quadro de pitose, dá bastante trabalho. Alguns casos a gente nem consegue reverter. A gente tem que usar de alguns artifícios que não são antídotos, né, para poder diminuir a ação da toxina botulínica, acelerar o processo de liberação daquela acetilcolina, enfim, outras metodologias para poder voltar aquela contração muscular e tirar aquele mal-estar que o paciente fica com o olho caído. E aí, quais são as linhas de segurança que, para arqueamento de sobrancelha, eu sempre sugiro o paciente profissional fazer? Na verdade, são 3 linhas de segurança, mas aqui a gente só precisa saber 2, que é uma linha horizontal e as linhas bipupilares. Então, eu desenho uma linha aqui, sobre as sobrancelhas, e 2 linhas na direção das pupilas. As linhas das pupilas são muito importantes na questão do arqueamento de sobrancelha, porque é ela que vai determinar a região que eu vou paralisar no centro da testa. O que é importante para você ter um resultado eficiente no arqueamento é fugir da linha vertical, que você vai desenhar bipupilar. Quanto mais próximo você colocar a toxina nessa linha, ou mesmo a área de ação, que a gente chama de halo de ação da toxina, de acordo com a reconstituição que você prepara, sendo ela seca ou tradicional. A tradicional vai ter 1 centímetro, se for seca, meio centímetro. É importante que o halo de ação da sua aplicação fuja dessa linha bipupilar, porque ali é que vai fazer a convergência da musculatura. A musculatura vai fazer o chapéuzinho para poder ela fazer esse arqueamento. A gente paralisa, então, a região do meio da testa, entre essas linhas da pupila, colocando pontos e unidades de acordo com a necessidade do paciente. Então, se for aquele paciente com a musculatura muito forte, se for um homem ou uma mulher que tem muita força muscular, eu vou colocar mais pontos e um pouco mais de unidades. Se for uma pessoa que não tem tanta força muscular assim, mas sim, ela quer fazer um arqueamento, olha, a minha não tem tanta força, porque eu estou com toxina, ó, não arqueia tanto, mas se eu simular aqui uma aplicação, ó,
Tá vendo? Ela arqueia bastante. Então, às vezes, o paciente não mostra muita ruga, olhando assim, ele fazendo a mímica, mas quando você simula a aplicação da toxina nessa região, fazendo o teste de finger test, você consegue observar o quanto a sobrancelha dele é capaz de arquear. E aí você consegue simular até um tratamento antes mesmo de aplicar. Recomendo você fazer esses testes de finger test, e aí você vê o quanto que o paciente vai arquear essa sobrancelha, e aí dependendo do músculo, né, mesmo que não apareça muitas rugas, você coloca um pouco mais de toxina nessa região e um pouco mais nos corrugadores, para dar essa potencializada, travar mais essa musculatura, para poder a sobrancelha arquear mais. No arqueamento, você não coloca nada da linha da pupila para fora, porque eu quero que essa musculatura daqui para cá não tenha nada, para poder ela subir. O objetivo do músculo frontal é subir, né? Ele tem um vetor de força para cima. Eu vou aplicar a toxina botulínica aqui para ele relaxar, ficar paradinho. Aí o outro eu deixo sem nada para ele poder subir à medida que a pessoa fala, à medida que a pessoa gesticula.